Aqui, Padre Alfonso. Domingo 18º do tempo comum. Evangelho de Mateus 14, 13, 21. No último domingo, Jesus nos falava que o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo ou como uma pérola de grande valor. Mas precisamos encontrar o tesouro e a pérola que estão dentro de nós. Encontramos o reino de Deus, o amor de Deus dentro de nós. Mas esse reino de Deus se encontra só em nosso interior? Não. Experimentar essa riqueza que é o amor de Deus nunca nos deixa passivos e indiferentes diante do sofrimento dos outros. Aliás, o critério para saber se estamos mesmo experimentando o amor de Deus em nós é precisamente a abertura ao serviço concreto, sobretudo aos mais abandonados. É o que nos lembra Jesus em outra ocasião. A árvore boa se conhece pelos seus frutos, frutos bons, evidente. Isto aparece muito claro no texto do Evangelho deste domingo. Ninguém como Jesus aprofundou no encontro com o Pai. Pois bem, esse Jesus sentiu compaixão olhando para aquele povo sofrido e curou os doentes. Essa compaixão e esse curar doentes, suprimindo ou aliviando o sofrimento das pessoas, é uma expressão do encontro autêntico com o amor de Deus. E continuando com o relato do Evangelho deste domingo, vemos que enquanto Jesus atendia os doentes, o dia foi passando e, como é natural, as pessoas começaram a sentir fome. Os discípulos então falaram a Jesus: despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar o que comer. É a solução mais simples, que cada um veja como pode resolver o seu problema. Não temos nada com isso. Mas cabe perguntar: e aqueles que não têm dinheiro para comprar comida, como vão saciar a fome? Notemos aqui que os discípulos são pessoas religiosas, sim, mas parece que ainda não experimentaram o amor de Deus no coração deles. Muito diferente a atitude de Jesus, motivado pela compaixão, manda aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Isto me lembra que na nossa comunidade de São Pedro do Canal do Anil, quando numa oração alguém pede para que Deus acabe com a fome no mundo, eu costumo perguntar: vocês já viram Deus vestido de padeiro fazendo pão? Ou como um agricultor plantando arroz? Não, responde a Assembleia. Quem deve matar a fome? Continuo perguntando. Nós, responde unânime a Assembleia. De fato, nós somos as mãos de Deus e a boca de Deus, dizia Santo Irineu lá no século II. Deus atua mediante nós. Impulsionados pelo amor dele, somos nós que temos que tentar ir resolvendo os problemas, certamente com a ajuda e a força dele actuando em nós. Dai-lhes vós mesmo de comer, ordena Jesus aos discípulos. E como respondem eles? Temos pouca comida para tanta gente. Não vai dar para todos, não. Só temos 5 pães e 2 peixes. Não sabemos o que realmente aconteceu depois das palavras de Jesus aos discípulos. Bom lembrar que esses relatos foram escritos muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas sim conhecemos muito bem o resultado.
os discípulos recolleran o pouco que tiñan aquelas persoas pobres e con a bênção de Jesus houve comida para todos e aínda sobrou. Impresionante na nosa comunidade, como en moitas outras, quando é feito un almoço comunitario, cada persoa leva alguma coisa e dá para comer todos e sempre sobra. É o milagre da partilha. E falando agora da Eucaristia, nela todos participamos do mesmo pão, do mesmo alimento. Mas será que unimos essa refeição com a partilha do que somos e do que temos a serviço dos que estão necessitando de ajuda, especialmente os mais abandonados? A Igreja nos lembra uma e outra vez que é necessário unir a Eucaristia com a partilha, unir a liturgia com a vida diária. Mas aqui há um problema sério. Fomos educados numa visão do ser humano que não sabe unir as dimensões próprias da vida humana e as dimensões ou aspectos da vida cristã. Assim, para valorizar uma dimensão, por exemplo, a nossa razão, somos inclinados a descuidar a vida afetiva. Ou ao contrário, para dar muita importância ao afeto, descuidamos a razão. E na vida cristã acontece a mesma coisa. Para dar muita importância à oração, descuidamos compromissos sociais e políticos. Ou ao contrário, para dar muito valor a esses compromissos, descuidamos ou deixamos de lado a vida de oração. A nossa vida humana e cristã fica assim muito empobrecida. A perspectiva bíblica é bem diferente. Assim, na experiência de Deus, aparecem unidas inseparavelmente a dimensão contemplativa, oração contemplativa, e a dimensão profética, que é o compromisso com a justiça e com o amor concreto. Isto é, somos convidados a unir cada vez mais a oração e os compromissos pela justiça e pelo amor na vida de cada dia. É o que fez Jesus, unir intimamente a oração com uma intensa atividade a serviço das pessoas mais sofridas. E os grandes santos também nos mostram a mesma união entre a oração e o serviço. Por exemplo, Santa Teresa de Ávila. Como ela soube unir a vida de intensa oração contemplativa com uma grande atividade a serviço da reforma da vida religiosa e da renovação da Igreja. Vamos então, neste domingo, contemplar Jesus, homem de profunda oração e muito comprometido na luta contra o sofrimento humano. E vamos pedir que nos ajude a unir melhor nossa vida de oração, a participação na Eucaristia, com a compaixão em relação ao sofrimento das pessoas e com o serviço a elas, de verdade. Amém. E que o mesmo Jesus que abençoou os pães e os peixes, nos abençoe a nós hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo e boa semana.